Mateus quanto eu disse? 11. E o versículo 28 ao 30. João Ferreira de Almeida? Não. Vai ser essa mesmo. Está valendo. Quem achou, diga achei. Achei. Diz assim: venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. 29. Tocou? 29 diz assim. Vou ler do início. Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Vamos orar ao Senhor. Senhor Deus amado, poderoso, querido, nós estamos aqui diante de Ti essa noite para ouvir a Tua voz. Não saímos de nossas casas para vir aqui e ouvir homens falar. Queremos ouvir algo que vem da Tua parte. Que em nome de Jesus Cristo, nossos corações sejam terras férteis agora, nesse momento, para que essa palavra, essa semente possa vir crescer e produzir fruto em nossas vidas. Em nome de Jesus Cristo, fala profundamente aos nossos corações através do Teu Espírito Santo. Amém e amém. Amém, meus irmãos? Quem já conhecia aí essa passagem? Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Isso aqui é um convite. Jesus estava fazendo um convite para todos aqueles que estavam ali ouvindo o seu sermão. Interessante que o convite é algo muito legal, né? Quando a gente convida uma pessoa, ou melhor, quando a gente é convidado para algo, é porque querem a nossa presença lá, não é verdade? Eu costumo rejeitar convites que são em cima da hora. Por exemplo, cara, até hoje de noite aparece lá, eu digo, dá não, porque geralmente não dá mesmo. Mas esse convite aqui de Jesus, ele é muito especial, porque esse convite, ele não é para uma instituição, não é para uma festa, não é para uma denominação. Esse convite aqui é para uma pessoa, e para uma pessoa muito especial, que é o próprio Senhor Jesus. Ele não diz, venham comigo. Ele não diz aqui, venham para onde vou. Ele não diz aqui, venham para onde estou. Mas ele diz aqui sim, venham a vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. E o interessante é que ele não simplesmente, Neto, ele não diz que simplesmente vai nos aliviar. Eu gosto muito de fazer uma alusão, alguns podem não entender, mas aqueles que já praticam. No jiu-jitsu. No jiu-jitsu tem umas condições, quando a gente está fazendo a luta no jiu-jitsu, que nós sofremos muita pressão. Por exemplo, tem um lance que chama joelhão, que é quando alguém coloca um joelho no nosso rosto, e entre o chão e o joelho do cara está a nossa. E ali é uma pressão muito grande. E depois de uma luta bem pesada, quando acaba a luta, o que acontece? Vem o quê? Um alívio. Quando, por exemplo, você está nadando, e de repente para de nadar, e o que vem ali? Quando você consegue parar? Alívio. Quando você está correndo uma distância longa, ou você está de bicicleta, você percorreu uma distância longa. Aqui tem uma história muito engraçada do Luiz, né? Isso já me contou. Que o cara pega a bicicleta e vai para longe, e quando volta, que para, tem o quê? Alívio. Mas alívio é diferente de
descanso. Porque o alívio vem ali, mas o descanso só vem depois. Quando você para, quando você dorme, você vai lá, toma aquele banho, deita e o corpo descansa. O interessante é que Jesus não promete para nós só o alívio. Ele diz para nós que vai nos dar alívio. E que se nós aprendermos com Ele, melhor, aprendemos dele, que é manso e humilde, nós encontraremos, além do alívio, o descanso. Isso significa dizer que Jesus, quando pega a gente, Ele não começa algo e não termina. Ele começa e conclui. Além de aliviar, de tirar todo o peso, todo o fardo, todo o jugo que há sobre nossas vidas, de um lancezinho que se fala muito pouco, mas que é algo muito presente na vida de todos nós, que é o fardo, o jugo e o peso que o pecado traz para as nossas vidas. Ele não simplesmente traz alívio, mas ele completa trazendo descanso. Quando Jesus cura os cegos, os leprosos, quantos voltam? Ele cura quantos? 10. E voltam quantos? E volta 1. O que é que Jesus faz? Jesus pegou. Onde estão os outros 9? Quando Jesus fala isso, primeiro, não é porque eu não sabia onde estava, mas é porque Jesus, quando fala isso para aquele leproso que voltou, vai dizer: isso que eu quero fazer com você, eu poderia fazer pelos outros 9. Eu queria completar, eu poderia completar isso que começou em todos. Infelizmente, nem todos voltaram. E nós às vezes só deixamos, nós às vezes só nos abrimos para Jesus no alívio e não completamos o descanso, a obra completa. Porque aquele que começou a boa obra, todo mundo conhece? É fiel para terminá-la, é fiel para completá-la, é fiel para cumpri-la. Se Deus começou algo, meu irmão, minha irmã, na tua vida, não é para ficar só por aí, não é para ficar só nesse passo. Tanto é que Jesus, quando curava, e alguém pode me dizer, eu acho interessante, eu acho tão bonitinho, quando a turma chega para mim e diz assim: ô pastor, mas Jesus andava com todo tipo de gente. Já ouviu isso? Jesus andava com... E ele andava mesmo. E nós devemos andar mesmo. Entre aspas. O Salmo 1 vai detalhar como é que se anda. Mas Jesus, ele sempre dizia o seguinte com tais pessoas: faça isso mais não, não peque mais não. Jesus não era conivente com o erro das pessoas, ele simplesmente amava as pessoas, assim como ama a mim e ama a você. Uma coisa é amar, outra coisa é aceitar tudo. E essa Bíblia que a gente lê diz que Jesus aceita tudo menos qualquer coisa. Quando ele aceita tudo, que eu quero dizer, é porque ele me aceitou um dia. Ele aceitou vocês. Ele aceitou cada um de nós. Mas ele chegou no teu ouvido e disse: olha, mas para de fazer isso. Isso vai atrapalhar a tua vida. Isso vai atrapalhar a tua história comigo, a tua caminhada comigo. Porque venha a mim. E quando ele diz assim, ó: vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. É que ele quer dizer: bicho, deixa aqui com meus pés, joga para minhas mãos tuas ansiedades, teus medos, tuas tristezas, teus sonhos, teus projetos, coloca aqui. Porque às vezes a gente está num momento tão difícil na vida da gente, que a gente consulta tudo menos a Jesus. A gente procura os amigos para tomar conselhos, é válido. A gente procura os familiares
para saber como é que se resolve. Acontece, é válido. Mas a gente deixa sempre Jesus Cristo em último lugar, para jogar aos pés deles minhas ansiedades, meus medos, meus projetos, meus sonhos, quando Ele tem que ser o primeiro. Ele tem que ser o primeiro. Quando Ele diz lá em Apocalipse, eu sou o Alfa e o Ômega, eu sou o primeiro e o último, eu sou o princípio e o fim, isso também quer dizer que todas as coisas começam nele e todas as coisas terminam nele. Porque nada do que foi feito se fez sem Ele. E a gente quer fazer tanta coisa. A gente diz que acredita nele. A gente diz que serve a Ele. A gente diz que confia nele. Mas a gente consulta tão pouco a Ele. É interessante que quando uma pessoa erra, quando uma pessoa tropeça, é como se você estivesse numa areia movediça e que as pessoas passassem e dissessem: poxa, cara, eu queria até te ajudar, mas eu não tenho como. Já outro pode passar e dizer: bicho, preste atenção na próxima vez, se orienta. Jesus não diz nenhum nem outro. Jesus: venha a mim, jogue nas minhas mãos a responsabilidade sobre isso, porque eu vou te aliviar. Não é teu amigo que vai te aliviar de nada disso. É importante ter pessoas para confiar. É importante ter pessoas para dividir, desabafar, mas para aliviar o peso que há sobre nossas vidas, principalmente pelo jugo do pecado, só Jesus pode nos aliviar. Só Jesus Cristo. Isso é muito interessante, porque aí está o ponto onde o cristianismo é muito diferente de todas as outras religiões do mundo, e não são poucas. Mas todas elas dizem que você, se você fizer direito, se você caminhar direito, se você atingir os alvos, se você se esforçar, você vai alcançar algo. Em Jesus não. Em Jesus, só nele há a palavra de vida eterna. Só em Jesus Cristo a salvação para as nossas almas. Só em Jesus Cristo a libertação do jugo, do pecado, da escravidão do pecado. Só pelo sangue de Jesus, que foi derramado na cruz, profetizado há milênios, para que eu e você tivéssemos a condição de nos ligarmos novamente ao Deus eterno e maravilhoso. Não depende de mim. Nada do que eu fizer contará para a minha salvação. Só a minha rendição total. Só a minha entrega total. Porque sem Ele nada podemos fazer. A dependência total de Jesus Cristo é a chave para a salvação. Porque se eu me coloco aos pés dele, se eu me coloco, me rendo diante dele, é porque verdadeiramente eu creio nele. E a palavra diz lá em João 3,17, diz assim: que Deus enviou o seu Filho não para condenar o mundo, mas para salvar. A palavra também vai dizer que quem tem o Filho tem a vida, porém quem não tem o Filho não tem a vida. É aquele CLP, você já tiver LP não? Ninguém conhece LP aqui não, né? Os LP fazia essa zoadinha, tá? Mas enquanto vai LP, se continuar assim a gente troca aqui alguns. Então, meus irmãos, mas para quem é esse convite? Para quem é esse convite, Netinho? Ele diz assim: vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei.
Você já esteve cansado? Você já esteve cansado na sua vida? Sim ou não? Sim ou não? Você está cansado hoje? Ou oprimido? Sim ou não? Sim ou não? Se você estiver, não tenha medo de dizer não. Sim ou não? Esse convite é para você essa noite. Esse convite é para mim essa noite. Este convite é para todos nós. Quando ele diz: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos e sobrecarregados. E nós vivemos dias complicados, onde a luta pela vida é maior do que o prazer de curti-la e de viver, onde nós vivemos às vezes em constante conflito com todos, e o maior deles é com a gente mesmo, onde as comparações nos jogam sempre para baixo, porque as redes sociais, todo mundo é rico, todo mundo é bonito, todo mundo é talentoso, todo mundo é bom, e às vezes nós olhamos e dizemos: mas rapaz, por que eu não sou tão bem sucedido? Onde a nossa preocupação deve ser: e minha vida com Cristo, como está? E os meus sonhos estão de acordo com a vontade dele, ou é só a minha vontade? Vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Aprendei de mim, que sou manso e humilde. O que falta muitas vezes na vida da gente, e olha que é um cara que precisa muito disso, é mansidão. Mansidão, tranquilidade para resolver as coisas, saber passar pelas situações, entender que é mais importante ouvir do que falar, porque às vezes nós falamos muito e ouvimos pouco. E às vezes, quando nós prestamos mais atenção e ouvimos mais, nós chegamos em conclusões diferentes, porque passamos a perceber a verdade que há no diálogo, que muitas vezes a gente já ouve a primeira frase e já manda o juízo sobre aquilo, porque nós não somos mansos. Outra palavra que Jesus usa nessa passagem é humilde. Não existiu ser no universo humilde como o próprio Jesus Cristo. Paulo vai dizer que mesmo sendo Deus, assumiu a postura de servo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Jesus não precisava de nada disso, mas ele amou e se humilhou de tal maneira que veio e ainda trouxe a solução para todas as nossas vidas. Quando eu digo que ele quer completar a boa obra em nossas vidas, e diversas vezes, nos milagres que ele fazia, curava um cego, curava uma mulher do fluxo de sangue, curava o paralítico do tanque de Betesda, em várias outras situações ele curava, mas ele não simplesmente curava. Além dele curar e de dizer: levanta e anda, ele dizia: os teus pecados estão perdoados. É o pacote completo de amor. Jesus nos oferece o pacote completo: a mudança de vida, a libertação dos pecados e a salvação eterna, para vivermos com Ele. Porque não acaba aqui, né? Não acaba aqui, né? Isso aqui já é para quem já está com Cristo, já está vivendo a eternidade. Amém? Quem está com Cristo aí, diga amém. Amém. Glória a Deus. Quem está com Cristo já está vivendo a eternidade. E Ele convidou a todos nós, a todos que estão cansados e oprimidos. E se você é um desses, Ele convida você nessa noite, em nome de Jesus. Diga um amém para Jesus. Amém. Deixa eu achar aqui que eu vou aqui a minha ministração, gente. Se eu segurar, não meu celular, celular do comércio.
Glória a Deus. Posso ouvir um glória a Deus? Glória a Deus. Esse convite é para você e para mim. Meus irmãos, na antiga Veneza tinha uma ponte lá, que de um lado da ponte tinha um tribunal, sabe? Do outro lado da ponte tinha uma masmorra. O nome dessa ponte era a Ponte dos Suspiros. O que acontecia? A pessoa era julgada no tribunal e era condenada a passar o resto da vida na masmorra. Entendeu por que o nome era Ponte dos Suspiros? Porque ao atravessar, o cara sabia que ia passar o resto da vida dentro daquele lugar e nunca mais veria a luz do sol. E na porta da masmorra tinha assim: ao entrar nesse lugar, perca todas as suas esperanças. Ao entrar neste lugar, perca todas as suas esperanças. Veja que dureza para alguém que estava entrando naquele lugar, sabendo que ali seria o resto da sua vida. Nós, quando estamos distante de Jesus, é assim que nós vivemos, como se não houvesse esperança para a vida da gente. A gente pode até achar legal fazer do mundo um conto de fadas, mas a palavra do Senhor diz o seguinte: que se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Só a liberdade em Cristo Jesus. O homem longe de Cristo, o homem longe da redenção que só há no Cordeiro Santo de Deus, está entrando nessa masmorra, onde diz: aqui acaba todas as suas esperanças. Mas essa noite o Senhor Jesus Cristo vem falar para nós: vinde a mim e eu vos aliviarei. Que nós estejamos sempre atentos ao chamado de Jesus Cristo, que é o chamado mais importante que um homem, que uma mulher pode atender nessa vida tão complicada e difícil. Aleluia. E você sabe para quando é esse convite? Para quando? Hoje. Agora. Este convite é para agora. Este convite é para mim, amor. Todos os dias eu acordo ouvindo esse convite. Porque Jesus não é aquele amigo que quando você entra em contato com ele, ele vai dizer: poxa, esse bicho de novo. Esse cara de novo, esse cara só conta problema. Não. Jesus quer ouvir você todos os dias. Jesus quer caminhar com você todos os dias. Era assim com Adão no jardim do Éden. E quando Jesus morre na cruz e se rasga o véu do templo, ali o relacionamento de Deus com o homem se escancara e fica muito mais íntimo do que sempre. Porque a partir daquele momento ele não habitava mais em um lugar, mas ele habitava em pessoas. Ele habita em nós. Quando Jesus Cristo realmente está dentro de nós, nós entendemos a vida por outro prisma. Nós entendemos a vida com outro olhar. Nós percebemos o que vem dele e o que não vem dele. Mas pastor, quer dizer que se eu me render a Jesus Cristo, acabaram os meus problemas? Quem é crente aí? Quem é crente aí? Quem é crente? Acabaram os problemas? Acabaram? Tem até um meme, né, que o cara diz: me disseram que eu não ia sofrer. Não tem um, já viu esse meme? Não acabam os problemas, mas a palavra diz que há uma paz que excede todo o entendimento quando a gente está ligado nele.
Porque a gente começa a entender, a gente vai entristecer, a gente vai chorar, a gente vai ficar com medo. Ter medo é a coisa mais natural que existe. Estava aqui o Wellington dizendo que quando teve um problema no trabalho e teve que sair do trabalho, ficou com medo, e fica mesmo. Mas aí Deus mostra o jeito. Às vezes você pode pensar que não tem jeito, irmão. Tem jeito. Às vezes parece que está tudo, mas Deus dá um jeito. Se você fechar os olhos e pensar em algum momento da situação da tua vida lá no passado, você vai achar algo que você dizer: bicho, e eu estou aqui. Parecia que não, parecia que acabou, parecia que morreu, mas Deus foi lá e mostrou, porque Ele é Deus. Amém, igreja? Vocês estão comigo aí? Abre aí no Salmo 55, versículo 4 a 6. Vou falar de um cara aqui, veja o que esse cara falou nesse salmo. Diz assim, pode acompanhar aqui comigo. Meu coração está dolorido dentro de mim, e terrores de morte sobre mim caíram. Temor e tremor me sobrevém, e o horror me cobriu. Pelo que disse: ah, quem me dera asas como de pomba, voaria e estaria em descanso. Vou traduzir. Davi diz aqui: meu irmão, é bronca em cima de bronca, é problema atrás de problema. As coisas vêm acumulando na minha vida, é tanta coisa chegando em cima da outra e parece que não tem jeito. A minha vontade é de desaparecer no mundo. Quem já teve essa vontade aqui? Quem já teve essa vontade aqui? Geralmente as mães têm essa vontade. Sim ou não? Porque assim, eu dei um sim aqui de mais mãe. Sim, é verdade, é a vontade mesmo. Porque o que eu ouvi da minha mãe me dizia: olhe, a mim não, né? A mim e meus irmãos, qualquer dia desse, vocês vão acordar e vão ver o canto mais lindo. Qualquer dia desse eu sumo, não levo nem as cambucas de sal. E eu ficava com tanto medo que a minha mãe fosse embora. Eu dizia: mãe, vá não. E já pensou se a minha mãe fosse embora? Acordava, já tinha um café, saía, voltava, do nada a roupa estava no guarda-roupa. Do nada. Saía, voltava, almoço, e aquele cheiro tão gostoso de mãe, de abraçar, de dar um cheiro, hein? Era a coisa mais linda. Eu lembro de eu pequeno, minha mãe penteando meu cabelo. E que coisa linda. Já pensou se a minha mãe desaparecesse no meio do mundo, como eu ia ficar triste? E geralmente todos nós temos esse pensamento quando estamos no momento mais difícil da nossa vida. E ele diz aqui: bicho, se eu tivesse asas, eu ia voar, ia para longe, eu ia desaparecer no meio do mundo. Mas não é isso que Jesus quer para a gente. Jesus quer que a gente enfrente. Jesus quer que a gente resolva. Sabe por quê? Porque Ele vai estar com a gente. O grande lance é que Ele não deixa a gente sozinho. Esse é o grande lance do cristianismo. Que a gente vai passar pelos problemas, mas nunca estaremos sozinhos. Nunca estaremos sozinhos. Na sexta aqui no combustível eu falei sobre o Salmo 91. No Salmo 91 ele diz assim, ó: 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas mal nenhum te afetará, te alcançará. Abre aí, filho, o Salmo 91, que é aquele salmo que geralmente a Bíblia, a folha é amarela da Bíblia, já viu? Que às vezes na casa, você entra numa casa e tem o Salmo 91 aberto.
Assim, ela assim Rafael, assim não. Diz assim, ó, galera: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente. Eu vou ler de novo e quero ouvir vocês falarem, tá? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Lembra que essa palavrinha a gente leu lá em Mateus também? Descansará. Direi do Senhor: Ele é o meu Deus e o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as asas, com as suas penas, e debaixo das suas asas estarás seguro. A sua verdade é o escudo e broquel. Não temerás esse espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Até aí. Aqui, meus irmãos, aqui eu vejo alguém que está numa guerra, que está andando em frente, que está focado em Jesus, que não está dando passo nem para um lado nem para o outro, antes continua focado e firme no propósito, olhando para frente, seguindo em frente, porque se nós nos mantivermos firmes no caminho que é Jesus Cristo, muitos cairão de um lado e do outro, porque esses estarão se desviando do propósito de Jesus, mas nada nos alcançará ou nos atingirá. Continuando: somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios, porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, o Altíssimo é a tua habitação. Quem estava no combustível aí, sexta-feira, eu usei uma figura de linguagem que existia nos quartos dos amigos israelenses lá. Qual é? O bunker, o refúgio, né? Lá, galera, em Israel, as casas têm que ter um quarto especial, que esse quarto ele é blindado de tal forma que quando estão em guerra, quando apita lá a buzininha, eles têm 2 minutos para entrar naquele lugar. Nos Estados Unidos eles usam isso em algumas regiões por causa dos furacões. Então é um abrigo onde eles se escondem e fogem dos perigos que vêm. E o salmista usa essa figura de linguagem como esconderijo do Altíssimo, onde esse esconderijo é o lugar mais seguro que alguém pode estar. É onde nós nos abrigamos contra os vendavais, contra os temporais, contra os terremotos, contra a seta que é maligna, que é nos apontada, contra os ataques dos nossos inimigos. É neste lugar que nós devemos nos abrigar, para que nós não sejamos atingidos. E neste lugar há descanso, alívio, a fuga, a segurança. A partir do momento que nós estamos em Cristo, a partir do momento que nós estamos firmados em Deus, nós estamos no esconderijo do Altíssimo. Você pode ouvir até o barulho, você pode até sentir tremer, mas atingido você não será. A palavra está dizendo aqui. Você pode até ficar com medo lá dentro, mas o Senhor diz: vinde a mim. E o massa é que Jesus disse que o meu fardo é leve. Às vezes nós dizemos: não, mas é difícil. Eu vi um cara dizendo um dia desse, eu tenho uns amigos, tem uns irmãos, alguns estão aqui, que passam o dia me mandando
réus. Réus, é muitos réus. É réu de bateria, é réu de música, é réu de tanta coisa. E eu vejo todos eles, que às vezes você é doutrinado pelos réus, tá bom no bom sentido. Só que tinha um que o cara disse assim, perguntaram a ele assim, qual é a coisa mais difícil que você já fez? Ele disse, ser evangélico. Porque você pode fazer tudo certo, ainda corre o risco de ir para o inferno. E ele diz no tom engraçado, mas é porque ele está achando que ser evangélico é ir para a igreja. O lance, meu irmão, é ser servo do Senhor Jesus Cristo. Amém. Até porque, por mais que você faça a coisa certa aos seus olhos, não é o que Ele quer não. Não é o que Jesus quer não com você. Jesus quer que você obedeça e que você se entenda, você saiba o que você é diante dele, que você reconheça quem Ele é diante de você e procure viver uma vida segundo a vontade dele. Esse é o lance. Porque por sua força, por nossa força, a gente não é arriscado ir para o inferno, a gente vai. Mas a partir do momento que eu colocar nas mãos dele e me tornar totalmente dependente dele, aí sim eu estarei caminhando para o céu. Obrigado por ter nos assistido até aqui. Nós da comunidade Extrema Unção agradecemos muito e ficaremos ainda mais felizes se você um dia vier nos conhecer. Ficamos aqui na Avenida Falcão do Lacerda, número 34, em Tegipió. Comunidade Extrema Unção, fome e sede de Deus.